Oi, pessoal! Eu sou a professora Roselaine e hoje eu vou dar uma breve explicação sobre substâncias e misturas. Matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, o nosso corpo é matéria, o corpo dos animais é matéria, nossa casa é matéria, nossos cadernos é matéria. Tudo que possui massa e lugar no espaço é matéria. Então, assim como o alfabeto é feito da união de 26 letras, a união de 26 letras forma todas as palavras, na natureza, a diferentes combinações dos elementos químicos formam todo o tipo de matéria. E a matéria pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, ali tem uma figura, né, da água no estado sólido, que é o gelo, a água no estado líquido, a água normal, e a água no estado gasoso. Outros tipos de sólido, tipos metais, um anel é um sólido, outro tipo de líquido, o leite, outro tipo de gás, o ar atmosférico, o gás de cozinha, enfim. Então, tudo que nos cerca é formado de matéria. E a matéria, ela raramente é encontrada como uma substância pura. Geralmente, ela é encontrada na natureza em forma de misturas. Então, o que são misturas? Misturas são combinações de duas ou mais substâncias puras que não são combinadas quimicamente. Por exemplo, se a gente pega um pouco de areia, um pouco de terra e junta com água, eu vou ter uma água turva, uma água suja. Eu formei uma mistura de duas substâncias diferentes. Então, na natureza, a maioria das coisas são formadas de misturas. É muito raro termos substâncias puras encontradas na natureza. O que é uma substância pura? Uma substância pura, ela é composta de apenas um tipo de matéria. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu tenho uma substância pura de água. Eu só tenho, cada bolinha dessa vai representar uma molécula de H2O. Ou se eu tiver um exemplo de substância pura de hidrogênio, cada bolinha dessas vai representar hidrogênio. Então, eu só tenho isso naquele sistema que eu estou analisando. Então, substância pura é composta por apenas um tipo de matéria. Ela não pode ser separada facilmente. Ela tipo, é difícil de ter ela pura. Exemplo, dióxido de carbono, CO2. Se eu tenho um cilindro de CO2, eu só tenho átomos de CO2. Água pura. Água pura, eu só vou ter água, moléculas de água. Eu não vou ter. Não é a mesma coisa que a água potável, a água da nossa torneira, a água que a gente compra para consumir, a água mineral. A água da torneira, a água mineral é uma mistura, porque além de moléculas de água, ela vai ter gás dissolvido, sais minerais dissolvidos. Então, aqui, ó, tá uns desenhos mostrando a diferença. Uma substância pura, ó, aqui, ó, formada de apenas um tipo de átomo, de um tipo de molécula. Por exemplo, CO2 só tem CO2, água só tem água, e aqui uma mistura. Olha, tem de um tipo e de outro tipo. As substâncias puras, uma das características, por exemplo, eu tenho um líquido incolor no laboratório. Eu não sei se é água, se é acetona, se é álcool, que tipo de álcool que é, enfim. Para isso, para ver se ela é uma substância pura ou uma mistura, eu posso analisar diferentes indicadores. Eu posso ir pelo cheiro, tipo a água não tem cheiro, o álcool tem, a acetona tem. Eu posso ver a densidade desse líquido e uma das maneiras é ver como que ela se comporta durante o aquecimento e durante o resfriamento.
qualquer substância pura, ela vai ter sempre a passagem de sólido para líquido e a passagem de líquido para gasoso, ou o contrário, de gasoso para líquido e de líquido para sólido em temperatura constante. Então, graficamente, ela apresenta dois patamares. O que são patamares? São essas retas que aparecem no gráfico durante a fusão e durante a ebulição do material, ou durante a solidificação e a liquefação do material. Como que eu posso explicar isso? Digamos que eu tenha no laboratório uma água que foi destilada e que ela aparece assim, apenas uma substância pura, ou seja, nesse frasco eu só tenho moléculas de água. Eu tirei todos os sais minerais que ela tinha, não tem mais nada de sal dissolvido, não tem mais nada de gás dissolvido, é só moléculas de água. Se eu resfriar ela numa temperatura abaixo de 0 graus, aqui é o eixo da temperatura em função do tempo. Temperatura em função do tempo. Ela vai virar água no estado sólido. Quando eu retirar ela vai começar a aquecer e eu colocar um termômetro quando chegar no 0 grau, que é o ponto de fusão da água pura, ela vai passar de sólido para líquido, o gelo vai começar a derreter. E durante essa passagem, ele não vai mudar a temperatura. Eu vou continuar, o tempo vai passar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e ele vai continuar do estado sólido, passando para o estado líquido, na temperatura de 0 grau. Depois que o último pedacinho de gelo se derreteu, aí sim a água do copo vai começar a aquecer. 1 grau, 2 graus, 3 graus. Se eu pegar esse copo com água e colocar ele a aquecer, quando chegar na temperatura de 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, ela vai passar do estado líquido para o gasoso. E aqui, de novo, durante esse processo de passagem do estado líquido para gasoso, a temperatura não vai modificar de 100 graus. Então, isso que significa patamar. Durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura se mantém constante, tanto no aquecimento quanto no resfriamento dessa substância. Então, isso é uma característica que as substâncias puras apresentam. O que é uma mistura? Mistura a gente já viu que é a união de duas ou mais substâncias, né? Então, as moléculas, se a gente pudesse ver, seriam assim, né? E como que ela... Aí aqui tem um exemplo de um refrigerante. Nesse refrigerante, a gente toma um líquido de determinada cor, depende do sabor. Daí ele tem aromatizante, dióxido de carbono, água, adoçante, aromatizante, enfim, uma infinidade de produtos. Mas a gente enxerga apenas um líquido. Então, ele tem vários tipos de substâncias aqui dentro, então é uma mistura. Refrigerante é uma mistura de 5 substâncias diferentes, mas parece e se comporta como uma única substância, porque a gente só enxerga um líquido. A gente não enxerga... A gente até enxerga as bolinhas de gás saindo, né? Mas a gente não enxerga onde é que está o açúcar, porque está tudo dissolvido. Então, isso é uma mistura. As misturas podem ser separadas em suas substâncias puras por técnicas que incluem decantação, filtração e outros métodos que a gente vai ver na sequência. Tem infinitos tipos de separação de misturas, tanto de misturas homogêneas quanto de heterogêneas, e aqui está mostrado apenas 2 deles. A filtração, que separa um sólido de um líquido, por exemplo, areia e água, o filtro consegue segurar a areia e passa a água,
mas eu não consigo separar água com açúcar dissolvido, por exemplo. Se eu colocar água doce aqui, vai sair água doce, porque o açúcar está dissolvido e o filtro não consegue reter. E a decantação é um processo que você deixa a mistura heterogênea parada, por exemplo, água e areia. O material mais denso vai para o fundo do copo e o outro fica em cima, e com cuidado eu coloco, então, em outro copo o líquido. Exemplo de mistura. Água do mar, que é a mistura de sal, água e gases. O ar, que é uma mistura de dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio. E as ligas metálicas, que são misturas de metais. Então, aqui um exemplo de um líquido, de um gás e de um sólido. Tipos de misturas. Você pode ver as propriedades dos diferentes tipos de matéria em uma mistura heterogênea, pois não ocorre dissolução. Então, o que é uma mistura heterogênea? É quando eu consigo ver as duas ou mais fases que ela apresenta. Por exemplo, água e óleo. A água é mais densa que o óleo, fica embaixo, o óleo fica em cima. Eu consigo ver uma parte com líquido incolor, água, e uma parte com líquido amarelo, o óleo. Então, eu consigo ver os diferentes matérias que ele tem. Areia e água também. Eu consigo ver a água, consigo ver a areia. E aqui uma bolachinha, ó, biscoito de chocolate. Consigo ver onde é que está o chocolate, onde é que está o restante da massa. E quando ela é homogênea, eu não consigo ver onde que está um e onde que está outro. Aqui tem um erro nesse slide aqui. Eu já vou falar. Em uma mistura homogênea, não é possível ver a diferença entre os tipos de matéria. Isso ocorre porque ela está totalmente misturada, dissolvida um no outro. Por exemplo, água salgada. Eu tenho lá a água do mar, vou lá tomar um banho de água, pego um pouco de água num copo e eu só enxergo um líquido incolor, eu não enxergo onde é que está a água, onde é que está o sal dissolvido. O sal está totalmente dissolvido. Ele é uma mistura porque é composta de água e sal, mas eu não consigo ver as diferentes propriedades. É diferente de água e areia, que eu enxergo onde é que está a areia e enxergo onde é que está a água. O ar, que é uma mistura de gases, eu não sei onde é que está o CO2, eu não sei onde é que está o O2, eu não sei onde é que está o N2, ele é apenas uma mistura de gases. E aqui o erro, o leite é uma mistura heterogênea, porque eu enxergo um líquido branco. Quando ele está desnatado, eu só enxergo um líquido branco. Quando ele está puro, até tem uma nata em cima. Só que o leite, se a gente for ver no microscópio, a gente vai ver duas fases. A fase do leite e a fase da gordura, mesmo que ele esteja desnatado. Então, o leite é sempre uma mistura heterogênea. Leite, sangue e maionese são misturas heterogêneas que são, assim, fáceis de enganar. Então, anota ali, leite, maionese e sangue é uma mistura heterogênea. Como que é o gráfico de uma mistura heterogênea? A mistura heterogênea, ela apresenta, durante a sua fusão e a sua ebulição, ou durante, aqui é um gráfico de aquecimento, né? Começa aqui numa determinada temperatura e vai aumentando, ó, em função do tempo. Ele não apresenta nenhum patamar. Enquanto na substância pura, o gráfico tinha dois patamares, um na fusão e um na ebulição, aqui na mistura ele não apresenta nenhum patamar. Durante a passagem de sólido para líquido e durante a passagem de líquido para gasoso, ele não apresenta nenhum patamar, tá? Então, mistura, ela é assim, bem diferente do gráfico de substância pura. Mas tem misturas especiais, dois tipos de misturas. A mistura eutética, que como é uma mistura, deveria se comportar assim, sem nenhum patamar,
Mas a eutética tem patamar na fusão. Olha aqui, ó, tem uma reta na fusão. Ela fica estacionada a temperatura durante a passagem de sólido para líquido. E a mistura azeotrópica, ela tem patamar na ebulição. Fica estacionada a temperatura durante a ebulição. E para lembrar qual que é eutética e qual que é a azeotrópica, tem uma frase. Anota ali. Eu fui zebu. Eu, de eutética, fui de fusão constante. Ó, eutética, fusão constante. Z, de azeotrópica, bu, de ebulição constante. Então, para lembrar, eu fui zebu, eutética, fusão constante, azeotrópica, ebulição constante. Então, essa é uma aula bem simples. Inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você, se você conseguiu aprender alguma coisa. Muito obrigada!